Bem-vindos ao Empodera Mais e hoje estamos no nosso segundo episódio falando sobre emagrecimento saudável, estética, rejuvenescimento, saúde. E estou aqui com a doutora Tawine e a doutora Aline, que irão continuar falando com a gente sobre esse tema tão importante, tão maravilhoso. E para começar, né, gostaria que você se apresentasse novamente para o público, para quem não assistiu o primeiro episódio. Eu sou a doutora Aline, sou formada em biomedicina, pós-graduada em estética pela ISEC e sou especialista na área de harmonização, rejuvenescimento facial, corporal também. Eu me chamo Tawine, sou doutora Tawine, formada pela URGS, tenho pós-graduação em nutrologia e também fiz a residência em oftalmologia. Que maravilha! Então, abordando esse assunto tão maravilhoso e as perguntas, vieram muitas perguntas, né, do pessoal querendo saber, doutoras, ainda dá tempo de participar do protocolo Summer Sculpt criado, desenvolvido por vocês junto com a Clínica Aronis? Sim, dá tempo ainda. Então, o verão já está aí, né? Já estamos no mês de novembro, já começou o calor, mas ainda é possível sim. Então, dentro desse nosso protocolo, na verdade, desse atendimento personalizado que nós montamos, vai sim ser usado tudo que a gente tem possível de tecnologias e hoje em dia de medicações que auxiliam nessa perda de peso, né? Então, é possível assim, conseguir um emagrecimento. O que a gente quer sempre visa é justamente o emagrecimento saudável e sempre alinhar a expectativa do que é possível fazer, mas sim, dentro de um mês já é possível ter uma perda de peso expressiva a ponto de visualmente a pessoa se sentir melhor, né? Então, se sentir mais confortável dentro da própria pele. Então, é possível, sim, em 30 dias ter E, claro, vai depender também do comprometimento da pessoa. Então, a gente vai, obviamente, acompanhar, mas também depende muito do que a pessoa está preparada para se comprometer. Então, temos um protocolo START, que é, no mínimo, 30 dias. E o que está incluso, doutoras, nesse tratamento inicial? O que é o básico que não pode faltar? Porque como é personalizado, ele tem um início e pode ser complementado até mesmo com a parte estética de tratamento de flacidez, entre outros profissionais na saúde, né? Nós priorizamos, assim, o básico, né? Ser acompanhada pela médica, que tem toda a parte ali das medicações, dos exames hormonais também. Tem a parte da Nutri, que faz o acompanhamento todo nutricional, que ela também tem acompanhamento por aplicativo, tem o exame de bioimpedância e tem a parte estética, que a gente trabalha tanto a flacidez quanto a parte de gordura localizada. Que maravilha! Então, assim, é bem completo, né? Uhum. Tratamento interno, condição hormonal, a medicação, que é para acelerar este emagrecimento, mas acompanhado por um especialista, um médico, um profissional, que vai fazer uma anamnese profunda, verificar a questão de saúde e ter esse acompanhamento que é básico. Então, são 2 consultas com a doutora, inicial e no final de 30 dias, para quem já quiser saber mais do tratamento, a gente está trazendo para vocês. São 8 consultas, são 2 consultas com a Nutri também em 30 dias, então já são 4 consultas, 2 com a Nutri, 2 com a nutrologia e 4 com a doutora que vai fazer este acabamento, né? Vai fazer o acompanhamento do emagrecimento, esses retornos, a aplicação da medicação e também o controle da flacidez, este autocuidado, os protocolos corporais, que também já vem junto, né? Então, pessoal, a gente tem que falar para vocês porque é incrível. Foi um plano criado, elaborado com muito carinho, pensando num emagrecimento saudável, onde são 8 consultas dentro de 30 dias. É bastante, né? Então, assim, é um processo acelerado de emagrecimento? Sim. São 30 dias, né, para a pessoa adquirir ali uma perda de peso, mas acompanhada por especialistas. Então, assim, eu estou muito feliz com esse projeto, é o projeto Summer Sculpt, para realizar sonhos, né, de muitas pessoas que querem chegar no verão com um corpo como deseja, né? Então, aí tem a questão da expectativa, né, doutora? Isto para cada paciente vai ter um protocolo, um tempo, o que é possível atingir
a cada 30 dias, isso tudo vai ser alinhado, né? Exatamente. Então, assim, a gente sempre pensa, né, a questão de quanto é possível perder com um acompanhamento adequado, com a nutrição adequada, fazendo atividade física, porque tem que ter esse comprometimento global, né? É difícil de dizer assim, a fulana vai atingir, vai perder tanto, né? Isso vai depender muito de qual é o peso da pessoa, quanto de atividade física ela vai conseguir associar. Ela vai conseguir acompanhar o plano nutricional que a Nutri vai passar para ela, né? Mas com a tirzepatida, então, que é essa medicação que no Brasil, no momento, é a mais moderna, é claro que a gente já está sabendo de outras, né, medicações, mas que ainda não vieram para o Brasil, então, no momento, a gente ainda não está usando ela, assim, dentro das clínicas, tá? Mas então a tirzepatida, o que ela traz, assim, associado e de diferente em relação aos outros análogos do GLP-1, né? A tirzepatida, ela é um análogo duplo, então ela é um análogo do GLP-1 e do GIP, tá? Então, além dessa função de aumentar a saciedade, ou seja, ela vai ajudar a pessoa a comer menos, né? Então, ela vai conseguir mais facilmente seguir o cardápio que a nutricionista vai passar, porque ela não vai estar com aquele mecanismo do nosso corpo de evitar a perda de peso, que o nosso corpo tem esse mecanismo de não querer que a gente perca gordura. Então, ela vai conseguir fazer o acompanhamento, né, essa restrição calórica que vai ser proposta, e além disso, ela vai mais além, ela não vai só na questão de fome e saciedade. A gente já sabe, né, pelos estudos, que a tirzepatida, ela tem um efeito a nível do sistema nervoso central. Então, ela tem esse efeito de controle da vontade de comer, o comer hedônico que é chamado. Então, quando a gente come ali um churrasquinho no domingo, sempre tem um espaço para um pudim, sempre tem espaço para um docinho. E não é mais fome, porque tu já comeu proteína que traz saciedade, mas sempre cabe mais um docinho. Então é o comer da vontade de comer. Então a gente já sabe que essa medicação, diferente das outras, ela também melhora essa questão do comer hedônico, né? Algumas pessoas chamam, né, de compulsão, né? Mas claro, existe uma outra doença chamada compulsão alimentar, que aí já é outra coisa, né? Então, ela ajuda a controlar não só volume, mas também a qualidade do que se está comendo. Então, uma pessoa consegue fazer escolhas mais inteligentes. Ela consegue olhar para um alimento e dizer, eu não vou comer. Diferente se ela não está usando alguma medicação pensada para isso, às vezes ela não consegue resistir. O impulso de comer aquilo ali é muito grande, né? Então, essa medicação auxilia nisso. Além disso, a tirzepatida também tem um efeito que diminui a inflamação sistêmica, então não é só pela perda de peso. A gente sabe que pessoas com obesidade e sobrepeso, elas têm uma inflamação sistêmica de baixo grau, tanto é que são pessoas com maior risco de síndrome metabólica, né, com maior risco de doenças e problemas cardiovasculares. Mas ela também auxilia nessa questão de redução, não só pela perda de peso, mas pelo próprio efeito dela de redução de inflamação. Tá? E, por último, ela aumenta com tudo que a gente queria, termogênico para aumentar o metabolismo, termogênico para ajudar na perda de gordura. A tirzepatida, ela auxilia nisso também. Que maravilha! Até uma questão que tu pontuou ali de inflamação sistêmica, falando sobre lipedema, né? Uhum. Lipedema hoje em dia está muito associado à gordura localizada. Isso. E a medicação, ela tem um bom controle, né, que tira essa inflamação do corpo, e a gente consegue tratar também, porque muitos pacientes chegam na clínica queixa, né? com queixa e não sabe o que é, mesmo pela perda de gordura normal, fazendo dieta, não tem essa perda dessa gordura, né? Uhum. Então, para quem sofre muito de lipedema também. É uma medicação hoje em dia que assim, existe todo um tratamento por trás do lipedema, né? O lipedema é uma doença bem complexa e faz pouco tempo que está sendo bem estudado, então, assim, existem já artigos a respeito de lipedema, mas vai procurar, assim, não é tanta literatura, né? Mas a tirzepatida já é a medicação, assim, que ela é, assim, a padrão ouro para iniciar um tratamento para lipedema, porque o lipedema são acúmulos de gorduras de células, são células doentes, né, células de gorduras doentes, localizadas em alguns pontos, e elas são metabolicamente ativas. Então, são células de gordura que produzem maior inflamação local e são produtoras também de alguns tipos de hormônio. Então, tem maiores receptores de estrogênio. Então, tem toda uma questão, assim, também hormonal por volta do lipedema. São mulheres que têm uma tendência a ter mais miomas, são mulheres que têm uma tendência a ter mais nódulos de mama, porque elas têm uma predominância estrogênica associada, que é bem comum associado ao lipedema. Então, né, se tem um tratamento específico, além de perda de peso e da tirzepatida, mas ela já é, assim, um tratamento que está mostrando muito resultado
para quem tem esse estigma, né, do lipedema, que antigamente era falado que a pessoa era relaxada, que não se cuidava, sim, e a gente vê que não, são pessoas que muitas vezes olha assim do tronco para cima, são bem magrinhas e tu olha assim da perna para baixo, tem um acúmulo de gordura bem importante. Como é importante e é tão bom, né, ter esse esclarecimento e estar falando sobre o que a gente realmente acredita e trabalha, que é este autocuidado. Então eu fico muito feliz, né, de estar trazendo para vocês esse conteúdo que a clínica se preocupa muito, a Clínica Arones, né, que é a clínica onde eu sou proprietária, se preocupa muito em atender as pessoas com este olhar de dentro para fora, trabalhando na medicina preventiva, na estética, né, não só, né, na parte da beleza, que é maravilhoso, nós nos sentirmos bonitas e nos cuidarmos todos os dias, que isso faz parte de um empoderamento, de um autocuidado, de um posicionamento, uma imagem. Hoje, até mesmo no mercado de trabalho, a gente precisa estar bem posicionado, mas escutar, né, essa parte do corpo que fala, né, o corpo que manifesta a doença, então a gente estar atento e cuidar de dentro para fora. E também falando da parte hormonal, né, que nesta consulta do emagrecimento no protocolo, a gente vai tratar o emagrecimento, mas não só tratar o emagrecimento, dentro disso vai ser feito vários exames, né? Então ali a doutora vai conseguir também fazer esse controle hormonal, ver se percebe uma carência, né, nutricional, né, doutora, também de vitaminas. Isso, então assim, quando a gente for fazer a primeira consulta, né, a anamnese é super importante, então ela já nos guia muito sobre a questão, vários sintomas que o paciente pode nos trazer já vão nos guiar para aquilo que a gente vai ver no exame de sangue, né. Então a gente vai avaliar essa questão de vitaminas e minerais, então a pessoa, né, às vezes tenta, sem a medicação, emagrecer e faz tudo correto, é uma pessoa extremamente disciplinada, não perde peso, mas como é que tá esse corpo para processar esse emagrecimento? É um corpo que está inflamado? Ele é um corpo que tem vitamina para conseguir assim fazer o básico? Tem ferro suficiente para conseguir circular sangue nesse corpo e carregar oxigênio? Tem vitamina B12 o suficiente para manter uma boa cognição? A vitamina B12, além disso, também funciona em nervos periféricos por questão de sensibilidade, né? Tem uma quantidade hormonal adequada para a idade, então assim, se a gente, né, mulheres que estão passando ali na perimenopausa ou na menopausa e que não tiverem contraindicação, elas estão fazendo a reposição, é possível que elas façam a reposição também para se sentirem melhor. A gente sabe hoje em dia, né, já caiu por terra aquele estudo do WHI que se tinha falado que aumentava o risco de câncer de mama. Então, graças a Deus, hoje em dia já tem novos estudos mostrando que a reposição hormonal na perimenopausa e na menopausa, quanto mais precoce, melhor, diminui o risco de eventos cardiovasculares e mulheres diminui o risco de câncer, tá? Então, claro que existem contraindicações absolutas, então por isso que é muito individualizado, precisa ser visto se a pessoa, né, se a mulher, ela tem a indicação de fazer, qual tipo, né, de reposição ela vai precisar, mas é possível a gente já melhorar isso também. Então, porque isso também influencia em facilitar esse emagrecimento. E não só a questão de facilitar o emagrecimento, o bem-estar. Uma mulher na perimenopausa, na menopausa, ela tem muitos sintomas relacionados à perda do estrogênio, à diminuição desse estrogênio circulante. Então, isso por si só já vai trazer também uma motivação melhor para conseguir seguir um tratamento. Exatamente. E às vezes não é nem só perder tanto peso, né? Mas um acompanhamento e um estilo de vida, né? Focar nisso também. E eu queria saber, né, de vocês, o quanto o autocuidado com a estética impacta na autoestima, doutora Aline, do que cuida das faces, do corpo, conversa com pacientes, né? Como é que é a história dessas mulheres, o que elas buscam, como elas se sentem quando saem renovadas do consultório? Trabalhar com estética é muito gratificante, assim, né? Porque tu enxergar a pessoa se sentir mais feliz, se olhar e se reconhecer, porque isso também está muito relacionado, assim, a um estigma, né? Que eu vejo, assim, muito que se é falado hoje na internet de fazer harmonização vai te deixar feia, né? Perder as características. Vai perder né, as tuas feições do rosto, mas isso aí, na verdade, isso aí é um exagero, né, quando a gente fala.
e trabalhar essa harmonização de uma forma que seja gradual, que não seja exagerada, né? Isso torna a pessoa a gostar de si, de querer se olhar todos os dias no espelho, de se sentir bem com ela mesma. E, claro, isso tudo é uma construção, né? Exatamente. Exatamente. E para você, doutora? Então, assim, o autocuidado é fundamental, né? A gente sabe que, assim, estética importa, sim, é importante. A gente fala de emagrecimento saudável, a gente está falando, né, óbvio que a gente sempre vai buscar a saúde associada, mas a gente sabe que a estética importa. Se olhar no espelho e se sentir bem com a imagem que você está se olhando, isso também é importante para o nosso mental, né? Sim. Então, buscar a saúde a qualquer preço, a gente já sabe que não vale a pena, mas a estética ela é importante. E, assim, o que a gente vê assim, no acompanhamento dos pacientes? Perda de peso motiva eles a melhorar, a fazer mais atividade física. Às vezes começa devagarinho, às vezes começa assim, meio obrigado, porque eu tenho que ir, né? Porque eu tô tentando emagrecer. E aí depois se motiva, gosta, vai lá, começa a comprar as roupas de academia, porque daí se gostou no espelho, se viu diferente. A pessoa começa a frequentar outros tipos de atividade, que não atividade física, às vezes começa a fazer algum curso, tem mais disposição, a pessoa começa a se arrumar mais, se ver no espelho antes, às vezes botava qualquer roupa, uma roupa larga, e aí começa a se cuidar, e começa a se maquiar, e a se gostar na frente do espelho. Então isso é bem importante. Eu acho que quem se cuida da alimentação, cuida da atividade física, automaticamente também cuida da parte estética, é um conjunto, né? Porque vai levando, né? É um autocuidado, né? A pessoa se ama, é um autoamor, né? E como é que lidar, né, com as comparações, né? Então é um tema desafiador, né? Porque cada pessoa é única, cada beleza é única. Nós temos nossas feições, né? Únicas, né, naturais, e como encarar isso com maior naturalidade, como tu estava falando também, doutora, né, trabalhar essa naturalidade sem exageros, né, e sem comparações, né, porque isso eu acho que às vezes acaba que algumas pessoas possam exagerar, né, querendo, né, ficar meio parecidas, até seguir uma tendência, né. É, bem isso que tu falou. Hoje em dia é muito tendência, né? Hoje tem muito essa questão dos influencers, né? Influenciam muito as pessoas. Mas a gente não pode nunca se basear na vida do outro, porque a nossa realidade é totalmente diferente da do outro, né? Então, tratando assim da parte estética, como que fazer com que a pessoa não se transforme, né? Falando assim de preenchedores, no caso. Quando a gente faz uma análise facial, a gente faz toda uma métrica desse rosto. Então, a gente sabe que alguns pontos que a gente trabalha a luz e sombra, a gente consegue deixar um rosto mais feminino, mais delicado, mais jovem, né? Então, toda essa questão a gente consegue tratar sem exagerar. Sem fazer com que a pessoa se transforme em outra pessoa, porque o fulano fez tal coisa. Não. Só salientar o que já é belo, realçar a beleza. Realçar em pequenas partes do nosso rosto, né? A gente sabe que nós conseguimos estruturar toda uma parte da pele, reposicionar tecido. Então, isso de forma individualizada, sempre, né? Personalizada para aquele tipo de... Né? Para a expectativa, né? Porque às vezes a gente vê um anúncio, né? De rejuvenescimento de 10 anos. Isso depende para cada paciente, então tem que alinhar, né, o protocolo. Este protocolo é recomendado para te atingir o que você gostaria em tanto tempo, né? Então é mais ou menos assim. Isso. Que legal. E essa questão, né, Andréia, voltando assim para a questão de comparação, né, as redes sociais são ótimas, elas nos trazem muita informação, né, nos trazem um acesso muito fácil, muito rápido às coisas, facilitam, né, a comunicação, mas elas também trouxeram um pouco desse adoecimento assim, a nível psicológico, né, da comparação. Então, muitas vezes as pessoas entram na rede social, acompanham justamente isso, pessoas que o trabalho delas é ser influenciadora, o trabalho delas é o quê? É a imagem. Elas trabalham o dia inteiro para aquilo. Então, elas ficam 2, 3 horas na academia. A alimentação delas é toda voltada para isso, porque esse é o trabalho delas. Específico. Então, elas têm, às vezes, corpos
lindíssimos, magníficos, né? E só que o que está também por trás daquilo? Às vezes não é só a alimentação e o exercício físico, que muitas vezes elas têm uma disciplina e uma quantidade de carga de exercício físico muito maior do que o que a gente consegue ter no dia a dia. O que faz por trás, além de tudo isso, né? E justamente alinhar essa expectativa. Tu é uma pessoa que trabalha fora, que tem a tua casa, que tem a tua família, tem teus filhos, né? E tu ainda vai conseguir se cuidar, não vai ter 5 horas do teu dia voltado só para o emagrecimento e para a tua alimentação, né? Então, tu vai ter um emagrecimento gradual, de forma saudável, mas não pode ser que não fique com aquele corpo escultural das influenciadoras, das blogueiras fitness que a gente vê. Então, isso tem que ser muito bem, assim, conversado e alinhado. Porque, sim, são corpos lindos, mas qual é o trabalho que a pessoa teve para ter aquele corpo? E qual é o trabalho que ela tem que ela pagou, todo dia para ter aquele corpo e para manter aquele corpo, né? É o preço que a pessoa paga. Então, assim, essas mulheres lindas, maravilhosas, elas dedicam muito tempo para cuidar. Academia, alimentação, não deve ser muito fácil. Então, cada pessoa tem um estilo de vida, uma rotina, né? Então, a gente vai fazer aquilo que está dentro da nossa realidade. Exatamente. Né? E eu queria agora, já estamos nos encaminhando para o final, eu não sei o que acontece, mas a nossa conversa passa muito rápido aqui. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está em casa assistindo, convidando também para conhecer, então, este protocolo, agendar uma consulta com as doutoras, né? E se despedir do nosso público. Então, obrigada, né, mais uma vez por estar aqui, foi um bate-papo muito agradável. E para vocês conhecerem a clínica lá, a gente não tem só esse protocolo, a gente trabalha com outras parceiras que ajudam também nesse processo de emagrecimento, tanto a parte capilar quanto a parte de massagem, né? Então a gente tem todo esse apoio multidisciplinar que vai ajudar a pessoa a não ter que procurar em outros lugares, né? Porque às vezes a gente tem tempo também, né? Então tudo dentro desse protocolo é um combo, digamos assim, né? E é isso. Vocês vão estar bem assessorados lá na clínica, né? Então, convido vocês a conhecer o nosso espaço. E novamente a tua rede social, doutora? Minha rede social é @doutorabreviado.AlineGSoares. Andréia, muito obrigada por esse bate-papo. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversar mais sobre isso, que eu adoro. Uma delícia, né? Então, assim, convido vocês, né, o público, a nos visitar lá, conhecer a clínica, conversar com a gente, né, conhecer pessoalmente eu e a Aline. Convido vocês a conhecerem melhor sobre essa questão desse protocolo personalizado, para ver se encaixa no perfil de vocês, ver se condiz com o que vocês estão buscando. Então, nós atendemos lá na Clínica Aronis, vai ser um prazer receber vocês lá. Muito obrigada, doutoras, pela presença de vocês. Foi maravilhoso receber vocês aqui no Empodera Mais, este programa que fala de empoderamento, de autoestima e de autocuidado. Eu gostaria, então, que vocês acompanhassem agora no final da gravação um pouquinho sobre a Clínica Aronis. E esse foi mais um Empodera e eu espero vocês no próximo episódio. Olá, seja muito bem-vindo à Clínica Aronis, onde a sua beleza e autoestima estão em primeiro lugar.
Esse consultório é onde a mágica acontece, onde tratamos o envelhecimento com equipamentos de alta tecnologia e com protocolos exclusivos para você. Botox, preenchimento labial, bioestimuladores de colágeno, lasers Lavian, Ultraform, tudo isso para que você se sinta muito mais jovem, bonita e com a sua autoestima elevada todos os dias. Agora que você conhece um pouquinho mais da Clínica Arones, clique no botão aqui no vídeo e venha tomar um café comigo.